minhas irmãs e meus irmãos, eu sou a reverenda Magda Guedes Pereira, secretária-geral da Igreja, e hoje nós estamos aqui para contar a história do Distrito Missionário Anglicano no contexto da comemoração dos 130 anos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em terras brasileiras. E o Distrito Missionário, neste ano, completa 20 anos de distrito. Hoje nós estamos nos estados de Rondônia, na cidade de Ariquemes, com a paróquia Santíssima Trindade e a missão São Pedro e São Paulo. Estamos no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tendo a paróquia da Inclusão e também a missão de Maria Madalena. E também estamos na cidade de Campo Verde, tendo a paróquia da Anunciação. E a história do distrito, ela inicia já na década de 70, onde o então reverendo Almir dos Santos, que residia na cidade de Londrina, foi convidado e desafiado a ir para terras mais distantes e atender pastoralmente famílias anglicanas que residiam no Rio Grande do Sul e foram morar na cidade de Ariquemes. O bispo Almir, hoje bispo emérito da Diocese Anglicana de Brasília, nos contará um pouco da história do início da missão deste distrito neste lugar. Falar do distrito missionário demanda um longo tempo e é uma bela história. Na década de 70, mais precisamente 1976, eu fiz uma primeira visita àquela região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Rondônia. E ia como estudante, praticamente, que havia concluído a Faculdade de Ciências Sociais e, juntamente com 2 colegas, fomos de carro até Cuiabá e de Cuiabá até Porto Velho levamos 8 dias devido às chuvas e de Cuiabá a Porto Velho não havia asfalto. Nós íamos fazer uma pesquisa de campo no trabalho da educação, pois éramos recém-formados e eu estava trabalhando como reverendo em Londrina, no Paraná. Então, desde aí, eu comecei a fazer essas visitas, mas a partir de 1985 é que eu fiz uma primeira visita oficial na Ariquemes para atender uma família Vargas, que se mudaram da cidade de Erechim, o casal e mais 23 pessoas, todos familiares, para aventurarem naquelas terras de Rondônia, especificamente em Ariquemes, que na época era considerada a capital da malária. Então eu comecei a atendê-los em 85, fui celebrar a primeira Eucaristia em sua residência. No mês seguinte, voltei para celebrar novamente e já realizar alguns batizados ainda em sua casa. Destes batizados e destas celebrações é que começaram outras famílias, amigas do casal, a frequentarem a sua casa e a pedirem para batizar seus filhos. Eles trabalhavam no garimpo ou em outras cidades do interior e lá pouco ia o padre ou pouco ia o bispo. Então, depois da casa dos Vargas, nós começamos a celebrar num galpão, num CTG gaúcho que havia em Ariquemes, até que fosse construída a igreja, onde hoje ela se localiza e onde
oficialmente, então, começou esse trabalho depois com a vinda do reverendo Hugo Sanches para ser o pároco daquela comunidade. Mas antes disso, em 76, quando eu falei, eu atendia Dourados, pois lá morava a mãe do falecido bispo Sidney. Havia uma igreja e também uma casa pastoral, que hoje não existe mais. Mas de lá eu ia até Ponta Porã, onde havia a fazenda Itamaraty, que era do empresário Olacir, que era considerado o rei da soja. E nessa fazenda havia uma igreja e, segundo eles, já há alguns anos, 2 ou 3 anos, não ia nenhum padre para celebrar lá. Então, cada vez que eu vinha a Dourado, eu ia até esta fazenda e celebrava nesta igreja. Reunia 100, 200, até 300 pessoas. E fiz por lá uma centena de batizados, de crianças, de filhas de mãe solteira, de crianças de famílias que não eram assistidos por outra igreja. Então, e esse trabalho, a minha ida nessa época a Dourados, se deu ao meu envolvimento com a causa indígena, onde eu era presidente do grupo conhecido como GTME, Grupo de Trabalho Missionário Evangélico. Então, cada vez que eu ia para esta área para visitar as aldeias indígenas, eu procurava visitar essas famílias. E outras famílias que residiam em outras cidades ficaram sabendo que um reverendo anglicano da Igreja Episcopal passava por lá. E eles, então, escreveram para Porto Alegre, que era a sede da província, dizendo que naquela cidade havia anglicanos que gostariam de serem atendidos. Então eu comecei a fazer essas viagens e ficaram mais estendidas, pois além de ir a Ariquemes, Porto Velho, eu comecei a ir a Campo Verde, onde hoje tem a paróquia da Anunciação, um trabalho que depois foi coordenado pelo reverendo Tomio Tamaki, que ficou 12 anos por lá. Então eu gostaria apenas de citar as cidades onde eu comecei a atender e a celebrar nas casas. Então, Alta Floresta, famílias anglicanas, Campo Verde, já um trabalho que estava já caminhando para se tornar paróquia, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, onde várias famílias ainda residem lá, Paranatinga, onde eu visitava a aldeia Bacairi, Primavera do Leste e Rondonópolis, também com 2 famílias de médicos que lá residiam. E em Rondônia, além de Ariquemes, eu atendia Buritis, ia visitar Buritis, Pimenta Bueno e Vilhena, onde eu era bem recebido, acolhido, e cada vez que lá passava, eles enchiam o tanque do meu carro para eu seguir adiante. Então, através desse trabalho, é que o campo missionário foi se estabelecendo, foi se firmando, até que em 2005, deixa eu olhar aqui meu rascunho, em 2000, o Distrito Missionário do Oeste, que foi gerado, eu diria, em 85, com a mudança da família Vargas para lá, e em 2000, no Sínodo Geral da Igreja, realizado em Porto Alegre, aquela região foi elevada oficialmente, Distrito Missionário do Oeste, e que abrange esses estados, de Rondônia, com capital em Porto Velho, Mato Grosso, Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, com capital em Campo Grande. Então, onde começou a Igreja Anglicana a dar assistência, ainda que periodicamente. E em algumas dessas cidades, até hoje, ainda famílias estão por lá. Mas, oficialmente, o trabalho hoje está estabelecido em Porto Velho, em Ariquemes e em Campo Verde, onde são paróquias, onde são atendidos por 2 clérigos. Então, eu creio que falar do distrito missionário é um pouco, assim, para mim, de saudades, porque foi nesse meu período que
permaneci em Londrina por quase 12 anos, é que eu comecei a conhecer estas áreas e ir atender estas famílias que estavam assim esparsas, né? Mas nunca deixaram de ser anglicanos. Então, acho que pelo momento, eu acho que era isso que eu gostaria de falar, né? De acentuar, que o campo de trabalho missionário do Oeste tem, assim, em minha pessoa, eu diria, como pioneiro, pois foi o que primeiro visitou aquelas áreas, né, em função do apoio à causa indígena. Então, agradeço o convite que me foi feito para eu dar esse testemunho de trabalho missionário, que eu creio que está, eu diria, no meu DNA, né, desde tempo de seminário, de tempo de ficar 10 anos na cidade de Erechim, atender o campo missionário de Santa Catarina, eu sempre me dispus a ser realmente missionário, viajando de ônibus, de carro, e lá em Rondônia até a cavalo, né, para visitar, por exemplo, a linha 50, que ficava a 50 quilômetros da cidade. A gente lá ia, e hoje lá nessa linha 50 há também uma missão, inclusive com uma bela capela. Então agradeço o momento que me foi proporcionado de falar um pouco desse trabalho. Obrigado. A Paróquia da Santíssima Trindade está localizada no município de Ariquemes, no estado de Rondônia, e Ariquemes é a terceira maior cidade desse estado e possui mais de 100.000 habitantes. A Paróquia da Santíssima Trindade, neste ano, completa 20 anos como paróquia, mas começou os seus trabalhos de missão na década de 70, sendo fortalecidos na década de 90, onde a Igreja, através da Secretaria-Geral, esteve junto em mutirão no trabalho de missão, coordenado pelo então secretário-geral, Bispo Maurício de Andrade, e também pelas diretoras dos departamentos de missão e educação cristã da Igreja, Reverenda Patrícia, pelo departamento de missão, Patrícia Pauns, e também as professoras Rita Forte Zanin e Loide Matos Montesano, pessoas que estiveram nessa cidade trabalhando e motivando o trabalho de missão e da educação cristã para o povo de Ariquemes. Hoje existe uma comunidade fortalecida pelo trabalho da ação pastoral e também pelo trabalho de diaconia social. Compreende também essa área da igreja a linha 50 do município de Ariquemes, onde lá temos a missão São Pedro e São Paulo, que possui o seu trabalho também desde o ano de 2000, onde famílias foram residir neste lugar, famílias assentadas, e junto com as famílias esteve a palavra e a ação pastoral da nossa igreja. Então hoje nós temos na linha 50 esta missão que em mutirão está construindo o seu templo para ter um espaço de oração e espiritualidade, mas também um espaço da ação diaconal da igreja. Também em Ariquemes nós temos a Casa Noeli dos Santos, que atende mulheres e crianças vítimas da violência doméstica. Mulheres que possuem, então, suas vidas muitas vezes violentadas. Lá está o atendimento pastoral da nossa igreja. Neste lugar, a nossa igreja está sendo atendida e coordenada pelo trabalho da nossa reverenda diácona Elineide Ferreira, ministra encarregada de todo esse trabalho. Elineide estará aqui, então, trazendo os desafios pastorais e de missão deste lugar.
Olá, sou Elineide, reverenda e ministra encarregada aqui da Paróquia da Santíssima Trindade, localizada na cidade de Ariquemes, Rondônia, que faz parte do Distrito Missionário. Também estou responsável pelo ponto missionário São Pedro, São Paulo, que está localizado na zona rural da cidade de Ariquemes. E também coordeno a Casa Noeli dos Santos, que é a casa que acolhe mulheres em situação de violência da nossa igreja, que é um trabalho diaconal que a nossa paróquia aqui, a Paróquia da Santíssima Trindade, realiza. É uma casa que acolhe mulheres em situação de violência juntamente com seus filhos e filhas. E neste período de pandemia temos enfrentado vários desafios, dentre eles não podermos nos reunir, né, na nossa comunidade, na nossa capela, para podermos realizar os nossos ofícios pastorais. Porém, nós adotamos os atendimentos pastorais de forma remota, né, onde tenho acompanhado a comunidade, toda a nossa membresia aqui, através de ligações, redes sociais, ligações via WhatsApp e todo um acompanhamento de escuta, né, e orientação também nesse período. Na Casa Noeli do Santo, nós também adotamos protocolos e procedimentos aqui no acolhimento, já que nosso serviço não parou em nenhum momento neste período de pandemia, pois nós nos enquadramos dentro dos serviços essenciais. E dentro desses protocolos, né, nós adotamos o uso de máscaras, luvas, separamos mulheres que recentemente são acolhidas em um quarto sozinha, onde nós já também procuramos orientar elas de como proceder, a higienização pessoal, e também acionando a Secretaria de Saúde para que eles possam estar monitorando essa mulher. Além de tudo isso, né, nós enfrentamos diversos desafios, dentre eles aqui na Casa Noeli que durante esse período de pandemia aumentou muito o número de casos de mulheres que estão sofrendo violência dentro dos seus lares porque estão convivendo um maior tempo com seus companheiros. E então, com isso, aumentou também o número de acolhimentos aqui na Casa Noeli dos Santos. Então, dentre dessas dificuldades, nós temos conseguido sanar ou minimizar o máximo possível através de ajudas emergenciais recebidas via SAD, né, com a ajuda da Secretaria Geral da nossa igreja. E com essas ajudas, a gente tem conseguido ajudar com cestas básicas, cestas de produtos de higiene e produto pessoal, essas famílias que a grande maioria, posso dizer que quase a maioria, né, pessoas de baixa renda, que precisa desse acompanhamento não só pastoral, mas também o financeiro, com a ajuda de cestas básicas, orientação de como se prevenir, orientação de como acessar o auxílio emergencial, e não só aqui a paróquia, mas também a comunidade lá do ponto missionário São Pedro e São Paulo. E dentre todas essas situações desafiadoras que nós estamos tentando, dentre muitas ações, tentando minimizar o máximo possível para que as nossas comunidades sofram o menor impacto possível e possam também se sentir acolhidos e motivados e cuidados por nossa igreja. Então, são esses os cuidados que nós estamos tentando, né, efetivar e efetivando de alguma forma, né, para poder alcançarmos esse cuidado, essa orientação pastoral junto às nossas famílias. Então, para que nós possamos sair cada vez mais fortalecidos deste momento de pandemia. Obrigada. A Paróquia da Inclusão está localizada na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. E o trabalho da igreja em Campo Grande, ele inicia na década de 60, quando o reverendo Kenzo Ono
foi chamado a atender pastoralmente famílias japonesas que residiam em Campo Grande. Conta-nos a história que o reverendo Kenzo fez várias visitas atendendo essas famílias, mas infelizmente o reverendo Kenzo faleceu e o trabalho da igreja deu uma parada, retomando assim na década de 70 pelo então reverendo Almir dos Santos. Mas a missão da inclusão foi designada no ano de 2011, sob a liderança do reverendo Carlos Calvani, que atendia esta missão. E em 2017, a missão da inclusão foi elevada à paróquia no Concílio do Distrito Missionário, realizado em Campo Grande. A partir desse momento em que a paróquia foi organizada, muitos desafios foram sendo vencidos. Hoje, a Paróquia da Inclusão possui 3 pontos de evangelização em cidades próximas a Campo Grande e também uma missão chamada Maria Madalena, onde tem o projeto social Mãos que Brilham. A Paróquia da Inclusão está neste momento sob a liderança do reverendo diácono Vitor Hugo e também possui ministros e ministras leigas que desempenham o trabalho da missão dessa comunidade nessa cidade. Nós vamos ouvir agora o reverendo Vitor, que nos trará os desafios e o planejamento da Paróquia da Inclusão na cidade de Campo Grande. A Paróquia Anglicana da Inclusão foi a última paróquia a ser constituída no Distrito Missionário Anglicano. Ela remete aos anos de 2010, quando o reverendo Calvani, Eduardo Carlos Calvani, e a sua família vieram para o Mato Grosso do Sul, residir na cidade de Campo Grande. A partir de então, ele iniciou uma pequena missão que hoje nós chamamos de Paróquia Anglicana da Inclusão. Hoje a paróquia está completando seus 10 anos de existência dentro da capital sul-mato-grossense e ela conta hoje com 2 comunidades constituídas, que é a comunidade da Acolhida, que fica na parte mais central da cidade de Campo Grande, e uma comunidade chamada Maria Madalena, que fica num bairro chamado Vila Nasser. A Paróquia Anglicana da Inclusão, ela ainda tem bastantes desafios a serem solucionados. O principal deles, é claro, é a sustentabilidade. A ausência de recursos e a pouca arrecadação leva a paróquia a ter limitações paroquiais e pastorais. Outra questão também que nós devemos levantar de desafio na paróquia é a pouca presença de pessoas, de membros que a paróquia tem. Ainda é uma paróquia pequena, que tem pouco mais do que 25 membros e que precisa e necessita de um projeto de expansão dentro do território. O terceiro e último desafio é a sua pastoral avançada, sobretudo sobre as questões sociais, como LGBT, como a questão do MST, como as pastorais da terra, que levam a paróquia a se colocar de frente contra as políticas do agronegócio aqui do Mato Grosso do Sul. Porém, apesar de todos esses desafios, é uma comunidade muito amorosa, uma comunidade que tem pessoas de boa fé e com muito espírito de doação e serviço a toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
parte do território do Distrito Missionário Anglicano a cidade de Porto Velho. Porto Velho é uma cidade onde por 10 anos nós tivemos um trabalho anglicano e atualmente não temos uma missão organizada, mas temos lá famílias anglicanas e que desejam continuar caminhando na missão junto com a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É o nosso desafio para que em breve possamos ter uma missão organizada em Porto Velho. O Distrito Missionário atualmente é atendido pastoralmente pelo Bispo Maurício de Andrade, Bispo da Diocese Anglicana de Brasília, que foi designado pelo nosso primaz, Bispo Naldal, a estar sendo o Bispo visitador. Os nossos bispos estão atentos para o trabalho de missão no Distrito Missionário e junto conosco pensam e também fazem um planejamento para que possamos continuar juntos na missão de Deus. É parte do Distrito Missionário Anglicano a paróquia da Anunciação, localizada na cidade de Campo Verde, no estado do Mato Grosso do Sul. O trabalho desta paróquia também inicia com o desafio da missão de atender pastoralmente famílias anglicanas oriundas dos estados do sul do nosso país. Lá, na década de 80, começou então o trabalho. Hoje, a paróquia da Anunciação. Vários clérigos passaram por essa paróquia e especialmente nós lembramos o trabalho liderado pelo reverendo Paulo Tamaki, que ficou por 12 anos nesta paróquia, liderando essa comunidade de fé e a qual tinha o desafio de trabalhar pastoralmente a pastoral dos idosos e das crianças. Trabalho muito bem realizado pelo reverendo Paulo Tamaki e sua família. Estiveram na frente dessa paróquia também o reverendo Hugo Sanches e a reverenda Maitê. Hoje, o nosso desafio como Igreja do Brasil é termos um clérigo ou clériga residente na cidade de Campo Verde, atendendo a comunidade da paróquia da Anunciação. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, neste tempo em que comemora 130 anos em terras brasileiras, é desafiada a olhar para o Distrito Missionário Anglicano, distrito que celebra 20 anos de existência, um grande distrito em extensão territorial, um grande distrito desafiador para a missão que é de Deus. Todas e todos nós somos chamados a olhar para o distrito com um olhar de missão. Estejamos juntos e juntas nesse trabalho de missão da Igreja em Ariquemes, em Campo Grande, em Campo Verde. Juntos e juntas na missão de Deus. É o que nós queremos e queremos contar com você, clérigo e clériga, leigo e leiga, desafiando-os à missão. Graças damos pelos 130 anos da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e nessa semana que comemoramos esta data, nós tivemos vídeos das dioceses e do Distrito Missionário.
E nós agradecemos aquelas pessoas que fizeram chegar até nós a história e os desafios de cada diocese e do distrito. Agradecemos especialmente as bispas e os bispos da nossa igreja que fizeram estes vídeos. E também agradecemos as pessoas que compartilharam os seus dons para que chegassem até nós este trabalho. Percebemos que a missão de Deus faz parte da nossa vida diária como testemunhas do reino de Jesus Cristo. Agradecemos aquelas pessoas que estiveram nos bastidores, nos apoiando e também compartilhando os seus dons, e assim nós podemos, nesses 9 dias, conhecer um pouco mais da nossa igreja e estar atentos e atentas aos desafios que temos. Muito já fizemos, mas muito há o que fazer. Mas podemos perceber que estamos juntos e juntas na missão de Deus. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, a gente vive em missão. Igreja em nova evangelização. Lembramos aqui a música do nosso querido amigo Chico Israel, que nos motiva a seguir sempre em missão. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 130 anos juntas e juntos na missão de Deus.